Vamos estudar agora sobre a profecia das 70 semanas de Daniel. E vamos estudar e ver qual o significado destas 70 semanas. Existem muitas especulações sobre essa profecia. Muito se tem estudado, talvez seja uma das profecias mais estudadas e eu acredito até que talvez uma das menos entendidas. Que gap, que espaço é esse que existe entre a última semana e as outras semanas? Será que isso é verdade? O que o livro de Daniel pode nos ensinar sobre isso e o que a Bíblia pode nos ensinar também? Seria esta profecia apenas para os judeus? Muitos falam sobre isso. E a última semana? O que significa esta última semana que muitos ligam a uma grande tribulação futura que vai acontecer? Qual a verdade sobre isso? A Bíblia fala sobre isso? Vamos fazer um estudo profundo. Vamos entrar no hebraico também, que é muito importante, analisar o que os judeus falam sobre isso. O que vamos ver é que a Bíblia fornece vários detalhes sobre esta profecia das 70 semanas. Nós temos muitos detalhes no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Nós temos a história de Israel para que a gente siga, e o que a gente vai ver é que a história de Israel, a construção do Templo de Salomão e vários eventos na história do povo de Israel nos dão bastante informações para entender plenamente esta profecia. As festas de Israel, a sua ligação, a contagem dos dias levando até o Pentecoste, a contagem das 7 semanas, 7 vezes 7, 49 dias, chegando ao dia 50, o que isto significa? O ano do jubileu também, 7 vezes 7 anos, 49, bem parecido ali com a festa de Pentecoste. O que tudo isso nos fala? As próprias festas de Israel, a sequência de 7, são 7 festas e várias ligações ali com 7. Os 7 dias ali na Páscoa ligado à festa de pães asmos. O mês 7 e as festas ali do outono, como trombetas, expiação, tabernáculo, grande ligação com 7. Tudo isso liga a profecia das 70 semanas de Daniel. A questão das bestas ali no livro de Daniel, o que isso teria a ver com a profecia das 70 semanas e a própria vida de Daniel, os 70 anos de Daniel ali no cativeiro da Babilônia, o que isso teria a ver com as 70 semanas de Daniel? O livro de Jeremias muito ligado a essa profecia das 70 semanas. E até faz sentido porque foi Jeremias ali que participou daquele momento difícil, né, da ida do cativeiro de Judá na Babilônia, ali quase praticamente contemporâneo de Daniel, e ele que vai profetizar os 70 anos de cativeiro na Babilônia e muitas outras coisas, e como a gente vai ver, bastante ligadas, interligadas com a profecia das 70 semanas de Daniel. E vamos ao monitor para a gente ver mais alguns detalhes. E vamos falar no contexto das 70 semanas de Daniel em relação ao livro de Daniel e outras histórias da Bíblia que vão nos ajudar grandemente a entender esta profecia das 70 semanas de Daniel. E, mais uma vez, eu lembro essa questão do contexto do livro de Daniel. O que aconteceu ali? O que estava acontecendo? Qual o contexto? Judá indo a cativeiro e o livro de Daniel muito ligado às bestas, não é verdade? E a gente vai ver que isso tem ligação com as 70 semanas de Daniel. A gente não pode separar o contexto daquela profecia com o próprio livro de Daniel e também com a história de Israel. A gente não tem como separar. Na verdade, existe uma ligação muito forte com todo o contexto da história de Judá e de Israel. Israel já tinha ido ao cativeiro, o reino do norte, e agora Judá partido ao meio, vamos dizer assim. Na história de Israel e ali na cultura hebraica, judaica, ali já desde os tempos antigos de Abraão, por exemplo, quando se fazia um pacto, uma aliança com Deus, o
que acontecia? As duas partes que estavam fazendo aquela aliança, elas dilaceravam aquele animal ou animais, e as duas partes que estavam fazendo o pacto, normalmente as duas pessoas, elas andavam ali ao redor e por entre os animais dilacerados que seriam, né, queimados no fogo. O que acontece é que nesse pacto entre Israel e Deus, Judá e Deus também, basicamente essa era a imagem. Desde ali dos tempos de Abraão, a gente vê Abraão e Deus fazendo o pacto, Abraão adormecendo, Deus passando ali pelo meio dos animais, mostrando que Deus fazeria, né? Não dependeria de Abraão, ele estava até dormindo ali durante aquele pacto, a gente vê isso em Gênesis no capítulo 15. E a situação de Judá aqui é esta, partido agora ao meio, porque se uma das partes que estava ali fazendo o pacto não cumprisse com aquele acordo, seria como aqueles animais dilacerados. Vamos ver mais sobre isso agora. Então, basicamente, essa imagem, as duas partes que fazem o pacto, tem um ou mais animais ali, eles andavam ali por entre os animais dilacerados. A imagem até é um animal partido no meio ou em várias partes, e as partes andavam ali pelo animal, ao redor do animal, ou dos animais. Então isso aconteceu com Abraão, veio aquela chama, aquele fogo ali, Deus ali naquela forma ali de fogo, Abraão adormece. Basicamente Deus falando, eu vou fazer, não depende de você, Abraão. Então é isso, o reino de Deus em nossas vidas, a vinda do reino de Deus para esse mundo, para nossas vidas, não depende de nós, do que nós vamos fazer, Deus vai fazer, Deus promete fazer. Ainda assim, existe esse contexto onde o pacto entre Israel e Deus mostrava que se Israel transgredisse, ou se Deus transgredisse este pacto, apesar que Deus não iria transgredir, é claro, a gente sabe, Deus não muda, mas Israel e Judá transgredindo faria com que eles se tornassem como aquele animal, partidos ao meio. E esse é o contexto do livro de Daniel. Israel já tinha ido ao cativeiro, vamos dizer, partido ao meio. Na verdade, se a gente vê, o reino de Israel já estava partido ao meio. O norte e o sul, Israel, Judá. E agora, no contexto do livro de Daniel, eles realmente saindo da sua terra, indo a cativeiro, completamente dividido. E esse aqui que fala em Jeremias, no capítulo 34, no verso 18. E entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, com o bezerro que dividiram em duas partes, e passaram pelo meio das suas porções. Então, como um animal dilacerado, ali é a situação de Judá. É muito importante entender isso porque o livro de Daniel fala muito sobre bestas, não é verdade? E a gente vai ver que não é só ali a partir do capítulo 7 em diante, mas, na verdade, todo o livro de Daniel tem esse contexto, como eu vou falar mais um pouco aqui. E aqui as 70 semanas de Daniel, focando aqui nos últimos 4 versos, Daniel 9, do verso 24 até o verso 27, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações.
E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. A gente vai ver exatamente o que significa tudo isso. Então veja aqui, essa situação é importante, esse contexto todo de Daniel, partido ao meio. 7 dividido ao meio, 3,5. Essa questão toda do livro de Daniel, os 3 tempos e meio, que é metade de uma semana. Nas 70 semanas a gente vê uma semana ali ao final quebrada ao meio. Então o que tudo isso significa? Então, é esse todo o contexto de Judá. A gente vê que o contexto do livro de Daniel, o contexto da história de Israel, tudo isso fala de uma história belíssima, de um contexto que é importante para a interpretação das 70 semanas. Então, a gente vê essa questão dessas palavras ali envolvidas nos versos da profecia das 70 semanas. Que eu até já falei um pouco antes sobre isso. Toda a raiz no hebraico é a mesma, de várias palavras aqui: sábado, descanso, 7, fartar, semana, 70. Então, essa semana, como se fosse um pacto, está ligada a um pacto e a várias outras coisas, como vou falar. Então, ali na cultura hebraica, judaica, eles juravam, o juramento está ligado a um juramento por 7 vezes. A palavra 7 tem um significado profundo em várias coisas. Uma das coisas é essa questão de juramento. Você vê a mesma raiz também que todas essas outras palavras. E esse é o contexto de Daniel, mais uma vez, né? Lembrando as bestas do livro de Daniel. E aqui é o que a gente vai ver algo bastante interessante. Então, Judá devorado pela Babilônia. Babilônia é como se fosse uma besta. Essa a imagem, a Bíblia fala muito sobre isso, aqueles reinos que vinham devorando o povo de Deus. Isso tudo é importante para o contexto também do Apocalipse. E a gente vê Daniel na cova dos leões, os leões, né, besta, animal também, se a gente parar para pensar. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele vira um animal, uma besta, literalmente ali o texto fala, uma besta. Mesma palavra usada ali para as bestas no próprio livro de Daniel. A gente vê no capítulo 7 justamente as bestas e o futuro do povo de Deus. A gente vai falar, isso tudo fala de Judá, de Israel, fala da igreja também, a gente vai falar sobre isso. Daniel 9, no capítulo 9, as 70 semanas, está ligado a essa questão de bestas, e vamos ver que está assim. E esse contexto, essas histórias do livro de Daniel, a gente vê que tem bastante ligação com as 70 semanas. Então, vejamos só. O que acontece no contexto do livro de Daniel? Judá e Israel tinham quebrado as leis do Senhor, de Deus. O que aconteceu? Uma besta, Babilônia, vem para engolir ali uma nação de uma terra distante, cumprindo profecias ali dadas a Moisés, lá em Deuteronômio, vários outros livros. Mas na frente, já no livro de Daniel, os amigos de Daniel, eles quebram as leis. O que a gente vê? Fornalha, tribulação, toda essa ligação com tribulação. O rei Nabucodonosor da Babilônia, ele vai vendo toda aquela operação de Daniel, os amigos, tudo aquilo que Deus vai fazendo na vida deles. O que acontece? Ele não reconhece o poder de Deus. O que acontece? Ele vira um animal, uma besta. Já no capítulo 7 de Daniel, ali profecias grandiosas para o futuro, e falam de bestas, né, devorados por bestas, bestas atingindo ali, devorando o povo de Deus. E a pergunta que fica é, as 70 semanas, temos alguma ligação com bestas? A gente continua esse quadro bastante parecido, apenas eu estou trocando aqui, em vez dos amigos de Daniel, eu estou colocando aqui a história de Daniel, onde ele quebra as leis da Babilônia.
Você vê todo esse contraste, leis de Deus, leis da Babilônia. Judá e Israel tinham quebrado as leis de Deus, agora estão diante de um povo inimigo, né, em terras estranhas. Como eles vão lidar com as leis? Na verdade, Daniel quebra as leis. Na verdade, leis que confrontavam a integridade e as leis de Deus. Na verdade, Daniel não vai seguir, né? E o que vai acontecer? Vai ser jogado na cova dos leões. Daniel ali era para orar apenas ali para o rei, para os deuses da Babilônia. Na verdade, ele não aceita, não se prostra aquelas leis. Corretíssimo. O que vai acontecer? Castigo para ele na cova dos leões, mas Deus vai livrá-lo. Por quê? Mas Deus vai livrá-lo daquela tribulação imensa. As bestas não vão atacar ele. E é isso algo bastante importante da gente ter em mente. Essa questão de quebrar leis, bestas, levando tudo, aplicando isso para o livro do Apocalipse. Porque, na verdade, a gente vive na Babilônia, vamos dizer assim. A Babilônia é todo o sistema religioso, político, econômico, é bastante abrangente até, mas a gente não deve se prostrar às leis que confrontam a Deus. E algo também bastante importante, a gente vê todo esse contexto de Daniel, isso é do início ao fim, fala, né, dessas bestas e dessa questão dos 3 tempos e meio. A gente vê até uma ligação bastante forte do livro de Daniel com o Apocalipse em vários aspectos. E aqui já no capítulo 5, quando o rei Nabucodonosor já ali tem o filho dele, né, como rei, ali ele vai dar aquela festa ali com muito vinho, usando até os utensílios do templo que tinham sido levados ali do templo de Israel, do templo de Judá, de Jerusalém. E ali aquela festa com aqueles utensílios é bastante importante se a gente parar para pensar e ligar com o Apocalipse também. No Apocalipse a gente vê a mulher embriagada, que é a festa do rei, regada a vinho. E ali vai ter aquela escrita ali no muro ali. Daniel é chamado para interpretar aquela escrita Mené, Mené, Tekel, Ufarsim. A gente vê tempos, né? Mené, Mené, tempos, Tekel, e Ufarsim, que é uma divisão ali no hebraico e aramaico, a divisão, algo dividido, partido. Então a Pérsia iria tomar o reino da Babilônia, um reino tomando o outro. A gente toma isso para nossas vidas, para a vida da igreja, a infidelidade, a ligação com as coisas do mundo, com essas bestas, vai tomando a vida do crente, da igreja, que é refletida nessa questão dos 3 tempos e meio. É a semana dividida pela metade, é o 7 dividido pela metade. E no Apocalipse, mais uma vez, a mulher embriagada, a queda da Babilônia, a gente vê todo esse contexto, a queda ali da Babilônia no livro de Daniel, o prenúncio ali com Nabucodonosor não obedecendo a Deus, virando uma besta, depois vem o filho dele, e Daniel ali sempre se superando, Deus operando nele, e finalmente a Babilônia cai. No livro do Apocalipse, coisa bastante similar. A mulher embriagada, a queda da Babilônia. Então, Pérsia é um reino dividido. A gente tira tudo isso para nossas vidas. Nossas vidas têm que estar... Nós temos que estar realmente como um com o Senhor. Então, mais uma vez aqui na língua hebraica, você vê a palavra Pérsia dividido. Então é a mesma palavra, é um reino dividido. Toda essa ligação é um verso bastante interessante, Daniel 5, no verso 28. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. A palavra Pérsia é basicamente a palavra dividido. E ali realmente o livro de Daniel é escrito em aramaico, várias porções ali do início do livro de Daniel. E é uma língua bastante parecida com o hebraico. Então várias
ligações do aramaico com o hebraico. É interessante todo esse contexto de língua. Sempre gosto de repetir o livro de Daniel, Babilônia, sempre ligado à língua ali desde da Torre de Babel. Então, esse contexto é bastante importante a gente entender. Esse contexto também é bastante importante. Então, as 70 semanas está ligado a 3.5, a 3,5, 3 tempos e meio. E a gente vai ver que sim. Na verdade, a gente já vê que as 70 semanas estão divididas em 3. Né? Ali 7 semanas no início, 62 semanas e uma semana, totalizando 70. Então, Daniel capítulo 9, verso 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. Haverá 7 semanas, já o primeiro período, e 62 semanas, onde as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. A gente vê essa ligação com tempos, é uma palavra usada ali no livro de Daniel, em tempos angustiosos, ou em tempos de tribulação até também. No verso 27, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana, você vê outra divisão, a última semana ali dividida pela metade. Então na última semana, metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que tudo isso significa, né? A gente vai desenvolver tudo isso, as palavras ali no hebraico. É muito importante estudar sobre isso em termos das palavras. A gente vai ver que essa profecia, ela acontece e a Bíblia toda como um todo, o Antigo Testamento vai nos dar bastante informação, o livro dos profetas, sobre o que significa cada uma dessas palavras, o que significa o contexto. Então a gente vai ver tudo isso. Então, mais uma vez, dividindo as 70 semanas em 3 aqui, nos 3,5, vamos dizer assim, eu acredito que realmente há essa ligação. A primeira parte das 70 semanas, são número 7, realmente como se fosse um tempo, uma semana. Na segunda parte, as 62 semanas, a gente vai ver o número 60 aqui. E, na verdade, o número 60 no hebraico aqui é como se fosse o número 6, o plural do número 6, que no hebraico o plural sempre significa 2. Na verdade, é como se fosse 2, 6, e na verdade o número 2. Então, realmente há 2, aqui é uma ligação muito forte com o número 2, nessas 62 semanas. E na última parte, a última semana, uma semana, mas a semana é dividida ao meio, como o texto fala. A gente vê aqui no hebraico, no verso 25, queria apenas mostrar, então veja aqui por cima o texto. Em um próximo estudo eu vou realmente detalhar aí no hebraico, é bastante importante estudar, é muito importante estudar as 70 semanas, dali, voltando ao hebraico, comparando com livros como Daniel, comparando com livros como Jeremias, Ezequiel, os profetas em geral, ali a saída do povo de Israel do Egito também. Mas veja aqui rapidamente, visualizando, eu vou passar aqui o slide, a gente vê quantas palavras apenas aqui nesse verso 25, quantas palavras que se iniciam com a letra Shin. Eu vou falar mais sobre isso, o porquê. A verdade é que no hebraico, algumas letras aqui são, na verdade, prefixos, não são parte da letra. Que essa letra, na verdade, significa E, né? E o hebraico junta, mas, na verdade, a letra inicia aqui a partir da letra Shin, que, na verdade, era o dente no hebraico antigo. Cada letra tinha como se fosse um desenho, tinha um significado. A letra Shin, que em verde, sublinhada em verde, que eu coloquei, ela significava dente. Você vê toda essa ligação com bestas, devorar. E aqui algo interessante também, que entenda e tenha sabedoria, tenha conhecimento e sabedoria.
ali como inicia o verso 25. Toda essa ligação com o número da besta ali no Apocalipse, no capítulo 13, verso 18. Para calcular ali o número da besta no Apocalipse, capítulo 13, precisava, necessário esse entendimento, essa sabedoria. Aqui é a mesma coisa. Há uma necessidade de entendimento e sabedoria, e toda essa ligação com Daniel, sabedoria de Daniel, conhecimento de Daniel. E a ligação dessa profecia também das 70 semanas com os tempos, né? Tempos difíceis, toda essa ligação com as 70 semanas de Daniel. Vamos falar mais sobre isso também. Então, como falei, a profecia das 70 semanas no hebraico tem uma ligação muito forte com a letra Shin no hebraico, que no hebraico antigo, aqui o formato dela, na verdade, tem uma ligação com os dentes, né? A própria palavra dentes, o dente, que seria dente no singular, são as duas primeiras letras aqui. E o plural, se vê até interessante, 62, a palavra dois e a palavra dentes, na verdade, é a mesma palavra. Até interessante, eu acredito que não é por acaso, 62 semanas, 2 aqui é como se fosse a palavra dente, é uma ligação muito forte, né? Que, na verdade, as 70 semanas é um processo, Deus sempre trabalhando no crente. É isso que significa, como a gente vai ver, as 70 semanas. Em termos da história de Israel e da igreja, é Deus trabalhando, né? Tentando nos levar ao sete, ao significado do sete, uma plenitude do Senhor em nossas vidas. Mas a gente vai errando, a gente vai caindo, Deus vai voltando e lidando com a gente e nos trazendo muitas vezes tribulações e esperando de nós um retorno para que alcancemos realmente a plenitude. Então, todas essas palavras aqui na profecia das 70 semanas ligada à letra Shin, até quando eu fizer um estudo e vou ler esses versos de Daniel, a gente vai ver que há o Shin, você vê como pronuncia essa letra Shin e essas palavras Shin. Na verdade, a pronúncia vem dos dentes ali juntos e um sopro ali para ver o sopro para trazer essa pronúncia Shin, como se fosse a letra X ou SH, eu coloco aqui muito SH, não existe um padrão para colocar aqui a pronúncia, como se coloca normalmente no hebraico, não existe um padrão. Coloco como SH, pode ser o X também. A semana Shavuot, 7, Shevel, Shiviah, 62, Shishma, Shenayan. Retornar, outra palavra ali com a letra Shin, Shuv. Então você vê sempre a letra Shin, que essa pronúncia é interessante, que já é o dente, né? Essa ligação com as bestas, devorar. Então, a devorar existe o bom e o mau sentido. A gente tem que estar devorando o mal em nossas vidas, né? As bestas têm que virar presa em nossas vidas. Senão, ao contrário, nós seremos a presa. Esse contexto belíssimo do livro de Daniel, a gente vai explorar mais isso. Isso realmente, eu digo, não é por acaso. A letra Shin aparecendo várias vezes ali na profecia das 70 semanas. Depois vou falar mais sobre os números ali no hebraico, maioria dos números ali, com exceto o número 1, iniciando com a letra Shin também. Muito importante todo esse contexto, a ligação com o livro de Daniel. A gente vê a importância do contexto na interpretação bíblica. É muito importante esse contexto da história, o contexto do livro de Daniel, o contexto do Apocalipse e toda a história da igreja e do povo de Israel.